Eu acho que existe uma parte, né, da, da, da nossa bancada, enfim, do nosso partido também, de certa forma, que acha que temas assim, eles requerem um tipo de negociação, né, com essas autoridades envolvidas, né, negociação em busca de um caminho conciliado para que se possam aprovar, através de um acordo, temas assim. Eu, particularmente, eu discordo desse método nesse caso que a gente está falando, porque, olha só, a gente não está falando de aprovar qualquer coisa. A gente está falando de uma pauta que está posta para a esquerda, para o campo progressista, desde a transição democrática, desde ali que a gente conseguiu botar na Constituição Federal que o nosso sistema tributário deveria ser progressivo, né? A contribuição aumentar proporcionalmente conforme a capacidade aumente proporcionalmente. A gente conseguiu botar o princípio ali, mas nunca conseguiu tirar do papel as formas desse princípio se realizar. Então, é uma pauta nossa de décadas. E eu realmente não acho que nessa pauta exista uma conciliação possível, porque a gente está falando exatamente de mexer com interesses que ficaram intocados desde que a Constituição está posta. As mega isenções que fazem com que, no fim das contas, o Estado brasileiro que banque uma parte enorme das atividades, por exemplo, do agronegócio, uma série de isenções para atividades econômicas que sequer trazem um retorno correspondente para a sociedade, uma subtaxação de setores que são nocivos, inclusive, para a sociedade, como é o caso das bets, e eles não vão abrir mão desses privilégios. Eles não vão abrir mão desses privilégios. E isso a gente está vendo acontecer. Olha, nos últimos meses, o governo já enviou para a Câmara proposta de acabar com os supersalários, proposta de fazer uma equalização da previdência dos militares, proposta de redução de isenções fiscais. O que disso está andando? Não está andando porque mexe com privilégios desses setores que só vão aceitar medidas assim se forem derrotados e não por acordo. Só que qual é o grande desafio? Como impor uma derrota a esses setores se nós temos uma minoria, e é uma minoria mesmo, assim. A gente viu pela votação, pelos dados mesmo que o Guga acabou de trazer, que não chegamos nem a 100 votos de apoio, né, nessa medida. Então, talvez isso seja um sinal de que a resposta não vai vir de reunião de gabinete buscando acordo com essas autoridades que não estão nem aí para a nossa pauta, que estão tentando que o governo aplique o programa que foi derrotado nas eleições, assim como foi feito em outros momentos, né? Estão querendo que seja a gente que adote, por exemplo, o fim do piso do orçamento para a educação, o fim do piso do orçamento para a saúde, querem impor essa pauta que foi derrotada, impor que a gente materialize. Então, Guga, eu acho que para a gente sair dessa, vai ser necessário não só reunião de negociação dentro de Câmara, dentro de Senado, a gente vai precisar realmente mudar o patamar de mobilização na sociedade. E eu digo isso porque a gente... mas é difícil mobilizar. Realmente, a gente está num período de descenso de lutas e não está sendo fácil chamar mobilizações. Mas uma coisa é quando a gente tenta e não dá certo. Nesse caso, a gente nem chegou a tentar. Esse é um tema que ele é muito didático para conversar com as pessoas. Não é um tema complicado de explicar. É um tema assim, são os mais ricos e a elite que sempre sugou do Estado brasileiro versus os direitos da maioria da população. Se a gente não faz um chamado, né, para que a população defenda junto com a gente essa taxação lá de cima, ela não vai passar, porque simplesmente não é interesse do Congresso que passe. Então, Guga, eu acho que o governo, para finalizar aqui essa resposta e devolver aqui a bola para vocês, ele erra num sentido. Ele está politizando pouco o debate. Politizando, que eu falo no melhor sentido da palavra. De fazer, por exemplo, o presidente Lula um chamado para um pronunciamento nacional explicando essas medidas, né, para fazer com que todos os parlamentares juntos entrem numa campanha em relação a isso, as centrais sindicais. É difícil fazer isso? É difícil, mas infelizmente a outra forma já se provou mais do que ineficiente e a gente está perdendo todas com esse tipo de método.